Temos alguém que está atrapalhando minha tentativa de fazer um vídeo? Temos. Prazer, eu sou Eduarda Nicolodi, psicóloga, sexóloga, várias outras coisas. E eu vou trazer hoje um tema que super aparece no consultório, que são mulheres com baixa libido, mulheres com tesão que foi embora há anos e elas não sabem o que fazer. Então, obrigada, pacientes do meu coração, que me trouxeram uma série de insights sobre o tema. A gente sabe que ansiedade, depressão, angústia, enfim, tudo isso afeta a forma como a nossa sexualidade se expressa. Muito trabalho, muitas obrigações, estar sozinha cuidando das atividades de casa é um dos maiores motivos que as mulheres relatam. Mas vamos a alguns pormenores. Começando por um dos assuntos que eu acho mais engraçado. Porque a gente vê na televisão, nos filmes, aquela coisa bem sexy, né? Então a pessoa vai tirando a roupa e a roupa desliza do corpo da pessoa, o salto cai no chão, sabe? É tudo muito bonito. E aí a gente vai para uma coisa mais humana, mais dia a dia, e a calça engancha no calcanhar, e aí tu vai tirar a blusa, dar uma cotovelada na pessoa, aí o cara vem por cima e ele segura teu cabelo com o cotovelo, e aí tu fica com o cabelo grudado na cama. É muito difícil de ter uma sexualidade bonita e fluida, como a gente vê naqueles filmes, assim, que é tudo muito sexy. E aí, na vida real é tão diferente disso que parece que vai ficando um gosto meio estranho com esse sexo que não tem nada a ver com todo o nosso repertório intelectual, sabe? Tem uma paciente que eu acho que ela vai ser exemplo para várias coisas que eu vou dizer aqui e ela vai saber se ela ouvir isso que eu tô falando dela. Mas ela tem uma vida tão corrida, ela acorda super cedo, ela tem que trabalhar super longe, ela trabalha com coisas muito interessantes, eu acho, mas ela chega em casa, ela tem uma casa para cuidar, ela tem filho, ela tem marido, final de semana ela tem que preparar as marmitas porque ela tá de dieta, ela tem que ir para academia porque ela tá se cuidando e casada há muitos anos, como é o caso de boa parte das pacientes que procuram. A maioria delas não me vem com a questão de putz, eu tô solteira, eu vou pra noite, eu saio com uns caras, tem uns encontros maneiros e aí, tipo, chega na hora do sexo e eu não quero. Não é isso que aparece. São mulheres que estão há anos no mesmo relacionamento, onde o sexo se tornou uma coisa meio protocolar e que não cabe muito no dia a dia agitado da mulher moderna. E aí, esse sexo que ele tem duas posições, tô chutando alto, tá? Ele começa sempre do mesmo jeito, com o mesmo tipo de beijo, com o mesmo tipo de preliminar, e ele termina sempre do mesmo jeito. E muitas vezes ele ainda termina quando o homem acabou. E aqui eu tô falando, né, de relacionamentos heteronormativos, de vários anos de existência, enfim. Mas o pacote básico é esse. Aquela coisa de um lugar diferente, tu tá descobrindo o corpo da outra pessoa, como que a pessoa sente prazer, onde que toca que o outro arrepia, tudo isso já foi embora, tudo isso já passou tem muito tempo. E o sexo é sempre no mesmo lugar, é sempre na cama, não tem nenhuma novidade. E aí, como que esse sexo ele vai continuar gostoso? Como que esse sexo vai chamar atenção? Ele não vai. Eu acho que uma outra questão é que as táticas de sedução, elas também são muito pobres às vezes. E aí, eu acho que junto com isso, de que a mulher muitas vezes se responsabiliza mais pela casa, tem aquela coisa da responsabilidade psicológica. Então eu sempre brinco assim, cara, o tomate, tem muito tomate na geladeira, vai estragar. É a mulher quem pensa. Eu preciso usar, eu preciso fazer um molho, eu preciso preparar alguma coisa, tem carne para descongelar? Será que vai ter coisa para fazer o jantar hoje? Acho que eu preciso trocar a marca do sabão em pó, porque acho que a roupa não tá ficando tão limpa. Acho que eu preciso mudar o jeito que lava a roupa, porque ela tá ficando um pouco manchada. E são tantas responsabilidades que parece que o homem não se preocupa ou não presta atenção, ou esquece a toalha e grita à mulher, amor, pega minha toalha. E essa mulher ela vai virando mãe desse cara. Então eu lembro de uma paciente que me contou que o cara pedia o sabonete porque ele esquecia de pegar quando entrava no banho, e aí ela entregava para ele, e ele deixava o saquinho do sabonete, papelzinho que vem enrolado, ele deixava dentro do
box. Eu acho que tudo isso junto, toda essa obrigação psicológica que a mulher carrega e muitas vezes com os filhos ela também se torna mais responsável. E aí chega na hora da sedução, esse homem não sabe o que fazer. Olha, eu tô cansada por experiência própria e por experiência dos outros que o homem ele só vem. Quando ele tá com tesão, ele só chega. Tipo assim, vamos lá pra cama, ou chega já, tipo, oferecendo, né, o corpo. Não tem uma questão de tornar esse momento gostoso. E a mulher precisa ir sendo aquecida, na maioria das vezes. Eu não tô falando de todas as mulheres, mas o mais comum é que a mulher ela não tenha um desejo ativo. E o que eu quero dizer com isso? Que essa mulher, em geral, ela não vai pensar assim, caralho, tô morrendo de vontade de transar, vou lá procurar ele agora. Em geral, ela vai sendo seduzida nesse movimento. E aí ela vai sentindo esse tesão, e aí ela vai com desejo, excitação, e ela se entrega para essa relação sexual. Parece que o homem não entende isso na maior parte das vezes. E eles acham que a mulher vai estar pronta no mesmo ritmo que eles. Acho que isso é bastante decepcionante para o feminino. Tem uma outra questão que eu acho importantíssimo comentar. Eu lembro de uma palestra que eu estava ouvindo, a mulher estava tipo com umas 3.000 mulheres na frente dela, e ela comentou de uma paciente que disse assim, como é que eu faço para gozar mais rápido no sexo oral? Porque eu demoro muito. Ela perguntou isso para a plateia. Quem aqui acha que demora muito para gozar com sexo oral? E aí todas elas levantaram a mão. Será que, na verdade, esse só não é o tempo da natureza e a gente é que está ansiosa, apressada, principalmente porque se sente culpada de receber prazer? Eu acho que eu já ouvi isso tantas vezes, a mulher começa a se sentir culpada porque ela está ali recebendo prazer, o homem não está sentindo exatamente porque não é no corpo dele, ele pode sentir um pouco, mas não tanto quanto essa mulher que está recebendo, e parece que ele está fazendo um favor. E essa mulher começa a contar, meu Deus, eu vou demorar para gozar. Minha nossa, o que eu tô fazendo? Eu preciso me concentrar. E a cabeça já tá pensando, eu tinha que comprar o que para casa mesmo? Eu tinha que pagar a conta de luz. Eu paguei a conta do gás, será, esse mês? E ela começa a ficar ansiosa porque parece que ela deveria estar sentindo mais prazer do que ela tá. E parece que ela deveria gozar rápido, porque às vezes, num mínimo movimento, e eu acho isso engraçado, o homem vira e fala, gozou? E aí parece mesmo que ele tá com pressa. Porque às vezes a mulher dá uma arqueada no quadril e ela dá uma gemida e o cara vem, gozou? Meu Deus, essa mulher tá ali já nervosa, já angustiada porque ela não tá gozando e ela fala, não, bora pra cima, não, vamos transar porque daí pelo menos o cara está tão envolvido no sexo quanto ela e ela para de se sentir mal. Mas será que isso não é um problema também que a gente deveria tentar resolver? Será que essa também não é uma questão um pouco curiosa, né, que a mulher ela não consegue se entregar e aí cada vez que ela pensa que ela deveria já estar gozando ou que ela deveria já estar aproveitando mais aquele sexo, fica pior porque ela fica mais ansiosa, mais nervosa e aí mais difícil é de ela se concentrar e estar presente naquele momento. Outra coisa é que a gente está treinando o nosso cérebro para simplesmente não conseguir estar conectado com o presente. A gente vive pensando no futuro, a gente vive ansioso, a gente vive pensando no salário que vai cair, no que a gente vai fazer, no que a gente deveria viajar, onde a gente deveria passear. É uma infinidade de necessidades que ainda vem somado com as coisas que a gente usa no dia a dia. As redes sociais, os Reels do Instagram, os Shorts do YouTube, é tudo muito rápido, o TikTok é tudo muito ligeiro. E aí a gente não consegue simplesmente estar presente e curtir. E é por isso que eu falo das técnicas do Tantra. Tem todo um movimento de mão, tem todo um movimento de trazer a pessoa para a realidade. Porque esse sexo do dia a dia, imagina, essa mulher tá cansada, essa mulher tá cheia de atividades, ela tá mais responsável pela casa, ela tá mais responsável pelos filhos, quando eles existem. E aí, esse homem já vem para esse sexo meio cru, sem entender que tem toda uma construção de cena quando tá com uma mulher. Isso é importante, obviamente, né? A gente tem que deixar de ser egoísta nesse momento. E aí ela tá ansiosa, ela vai pro sexo pensando que ela deveria gozar. Muitas vezes esse homem não tem uma boa técnica, ele não sabe direito o que fazer, ele não pesquisa, se ele pesquisa no lugar errado, que acontece que no pornô é a maior parte das pesquisas masculinas.
E são pesquisas que, né, a gente sabe que elas não dão muito certo. Porque aquela mulher, muitas vezes, ela não tá sentindo prazer e ela tá gritando aos quatro ventos que ela tá morrendo com a performance daquele cara. E aí ele vai pra cama jurando que ele tá tendo a performance do século. E isso não é verdade. Outra questão é que muitas vezes o próprio homem vai ansioso para a cama. E embora depois eu vá fazer um vídeo especificamente sobre isso, com técnicas para ver se a gente consegue melhorar isso, muitas vezes já é um fator que atrapalha. Porque o sexo é muito rápido, porque o sexo é muito raso, porque o sexo é muito protocolar, porque não tem nenhum tipo de novidade. E aí, como que essa mulher vai se sentir no final? Com vontade, com tesão, com alguma coisa ativa para cima desse homem? Não. Uma outra coisa que eu acabo vendo no consultório, e essa é uma situação muito rica, assim, porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu estava começando na clínica da sexualidade, e aí eu perguntava para as pacientes se elas sentiam um desejo ativo, isso é, em algum momento do dia elas simplesmente pensavam, meu Deus, que vontade de transar? E algumas me relatavam que sim, elas tinham. E eu perguntava, e aí, o que tu faz com isso? E aí elas me diziam nada. E aí eu não consigo pensar num homem que ele tá com tesão, ele tá com vontade de transar. E aí eu pergunto pra ele, o que tu faz com isso? E ele me fala, nada. Por que será que isso acontece com o feminino? E eu me questionava e questionava elas, ué, mas se tem vontade, por que tu não usa isso? Porque uma das reclamações é baixa libido, uma das reclamações do marido é baixa libido. Mas às vezes surge o desejo, e aí? E elas não sabiam o que me responder. Elas ficavam meio... Não sei, né? Puta, uma boa pergunta. Não sei o que acontece, não faço ideia. E aí, duas delas, nesse primeiro momento, elas entraram num fluxo de pensamento, algumas sessões depois, e as coisas que saíram me deixaram meio chocada, eu acho. Não surpresa exatamente, mas eu fiquei chocada por isso ainda existir. E elas me traziam coisas do tipo... Uai, isso me coisa de puta, né? Ah, me coisa de vadia. Tipo, não sei, não quero ser tão vagabunda com meu marido. E eu ficava, caramba, são mulheres casadas há anos, elas sentem tesão, mas elas não se sentem à vontade para mostrar isso, porque existe lá dentro, num lugar em que elas não acessaram quando eu perguntei a primeira vez, de que essa mulher que vai atrás de sexo, ela é puta. E isso é muito bizarro, porque isso não estava nessa consciência, isso não estava numa primeira camada. Mas lá no fundo, elas simplesmente não se permitiam mostrar desejo. Resumindo um pouco as coisas, se essa mulher quiser entender e trabalhar a sexualidade dela para que essa libido aumente, ela precisa sim pensar mais em sexo. Ela precisa pensar em como dividir essas tarefas da casa de um jeito melhor. Ela precisa ter uma conversa com esse marido, ela precisa de um diálogo melhor, que aliás é o que eu mais trabalho na clínica quando eu atendo os casais. Eu acho que eu consigo muitas mudanças melhorando a dinâmica da comunicação, tornando essa comunicação menos passivo-agressiva, tornando essa comunicação algo que acontece antes da explosão, algo que acontece de um jeito mais fluido e mais gostoso, sem culpar tanto e sem responsabilizar esse outro. Então, quando o desejo dessa mulher aparecer ativo, que muitas vezes é raramente, ela tem que se sentir num ambiente acolhedor o suficiente para que ela possa mostrar que está com tesão. E não mostrar de um jeito indireto. Gente, homem não entende. Tem várias pacientes que me falam assim, quando eu sinto vontade, eu aviso. E como que tu avisa? Eu fico ali por perto. Eu rondo a mesa do cara. Eu mostro pra ele, eu toco nele. Onde? No ombro. Eu assim, dou mais um beijo. Tipo, homens não funcionam tão bem com indireta. Se você é um homem e funciona, parabéns. Mas a maior parte precisa de algo um pouco mais explícito. E tá tudo bem se tu for mais explícita, não tem problema. Tu acaba perdendo oportunidades incríveis porque tem medo do que o outro vai achar. E se por algum acaso teu desejo, a maior parte das vezes, for responsivo, não precisa pensar assim, cara, ele tá tentando alguma coisa, mas eu não tô com vontade, eu vou dizer não logo de cara. Com o passar da relação, do beijo, se esse homem for sabendo te seduzir, te conduzir, o desejo vai aparecer.
E tá tudo bem que ele apareça depois. Tu não precisa ingressar na relação sexual morrendo de desejo. Tu pode simplesmente ir recebendo esse afeto do parceiro, entendendo que o sexo ele tem muitos motivos para existir, um deles ser essa cola do casal, construir essa intimidade, esse olho no olho, ter esse tempo para o outro e aí se entregar. E do meio para o final vai ser muito gostoso. É como se esse primeiro momento fosse um grande obstáculo que tu tem que vencer. Da preguiça, que às vezes a paciente me traz coisas como: Ah, amanhã eu faço. Ah, hoje eu tô tão cansada. Deixa pra amanhã, deixa pra semana que vem. e isso vai virando deixa pro mês que vem, quando vê o casal já tá há meio ano sem sexo. Ou quando tem sexo, é aquele sexo rápido, sem graça, sem preliminar, sem beijo na boca. E aí depois o casamento não se sustenta, ou não se sustenta bom, não se sustenta com intimidade, porque não se tem um tempo separado para construir algo em conjunto, para ainda descobrir esse corpo, para ainda mostrar que esse corpo está vivo. Então, para encerrar, o básico do básico, o quarto não é um lugar para briga. O quarto é para ser um lugar gostoso, agradável. Então, assim, às vezes o homem me pergunta: como é que eu crio esse clima então? Gente, eu acredito no básico bem feito. Uma música boa, lenta, mas com um ritmo interessante. Um cheiro gostoso, vai saber uma vela de figo que eu tenho aqui que eu acho maravilhosa. Um cheiro quente, né? Alguma coisa de canela, de cravo, pode ser interessante. Um movimento no corpo que ele não vai tocando neste corpo assim. É um movimento contínuo que vai apertando, que vai trocando o tipo de estímulo, mas que ele é um movimento que ele segue inteiro por aquele corpo. Um óleo gostoso de massagem, um beijo na boca, olhar nos olhos, fazer gestos durante o dia que sejam de respeito e de cuidado com a casa e com a parceira. Se a tua mulher está em casa, trabalhando no escritório, leva um chá para ela, leva um café, dá um beijo, um abraço, vai construindo esse clima durante o dia. Show preguiça e vai lavar uma louça, show preguiça e vai dobrar a roupa que está lá no quarto, amontoado para quando a faxineira for. Dá uma adiantada nas coisas, cria um bom ambiente, mais agradável, entendendo que as mulheres têm uma questão hormonal que mexe com o humor, que nem todos os dias vão ser com o mesmo humor. Tem dias que ela vai estar mais irritada, mais estressada, mais amorosa, mais carente. E tu não, provavelmente teu humor é muito mais linear. Quem sabe poder abraçar essa mulher do jeito que ela é, entender que sim, as mulheres muitas vezes levam mais tempo que o homem para poder alcançar o orgasmo, ter um pouco mais de paciência. Quando tu terminou o sexo e ela não terminou, esse sexo não acabou. Ainda tem muitas coisas para serem feitas. Ah, mas eu canso, eu não sei masturbar. Gente, tem muito brinquedo para isso. Quantos vibradores super legais existem para ser usados em casal? Então, assim, investir numa melhor sexualidade é investir no futuro da tua relação amorosa. E era isso, o próximo vídeo é sobre desejo masculino, que eu acho que, assim, honestamente, é o que mais aparece no consultório. Falta de desejo. E as pessoas me perguntam: e isso são de homens mais velhos? Não, gente. Tanto tem de 19, 20, 25, 30, isso é uma coisa muito, muito, muito comum. Então, na próxima a gente conversa sobre isso.